Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar aqui sobre algo bem sério, né? Bem interessante, que é o que é a oração, né? Então, isso foi um tema que Deus colocou no meu coração e hoje eu fiz esse pequeno slide para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa discutir, né, o quão importante isso é e também para entender, né, alguns princípios da oração. A oração é conversar com Deus. Então podemos falar com Deus de uma forma natural, como se você estivesse falando com um amigo, né? Uma pessoa que está próxima a você. Você não precisa de roupas bonitas, você não precisa de palavras difíceis. Você apenas pode começar a falar. É simples assim. E o desejo de Deus é que sejamos tão próximos dele a ponto de conversarmos com ele em qualquer situação, né, e momento do nosso dia, seja trabalhando, seja tomando banho, seja caminhando ou até mesmo em uma viagem. Então, assim, Deus, ele está acessível o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em qualquer horário que você orar, em qualquer horário que você falar com ele, ele vai estar disponível para te ouvir. Agora, como que funciona, né, a oração? Bom, a oração, ela é basicamente uma via de mão dupla. Ou seja, nós não podemos somente falar, nós precisamos também separar um tempo da oração para ouvir. Porque da mesma forma que nós conversamos com Deus, nós falamos com Ele, Ele também quer falar com a gente. Então nós precisamos ter esse momento de silêncio para que Ele venha responder às nossas orações, para que Ele venha colocar em nosso coração a resposta. E é por isso que nós precisamos desse momento de silêncio. Geralmente, esse silêncio ele é feito no final da oração. Então você termina de orar e você não se levanta, você continua ajoelhado ou em pé ou deitado e você fica aguardando por alguns minutos. Nesse silêncio, Deus ele pode responder a sua oração. Agora, como orar, né? O que fazer para orar da forma correta, né? Então, vamos começar com um versículo que se encontra em Efésios 6,18, que diz assim: façam tudo orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Nesse versículo, Deus está nos ensinando como orar da forma correta. Então, a forma correta de orar é sempre guiados pelo Espírito Santo. Então, assim, embora não tenha uma forma certa de orar, né, nós temos como exemplo, né, o Pai Nosso que Jesus Cristo nos deixou, que está em Mateus 6,9. A palavra nos ensina a orar sempre guiados pelo Espírito Santo, pois assim iremos orar sempre de uma forma que agrada a Deus, né? E o Espírito Santo, ele é a chave para orarmos de uma forma eficaz e também sincera, né? E uma observação importante: o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Romanos 8:26. Para orarmos sempre guiados pelo Espírito Santo, precisamos pedir a ajuda dele antes de iniciarmos a nossa oração. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, como havia dito. Ele é uma pessoa. Ele é gentil, ele é educado e só entra onde é convidado. Então você precisa convidar o Espírito Santo para a sua vida. Você precisa convidar o Espírito Santo para que ele te ajude nas orações. Agora, como podemos, receber o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele é enviado por Deus a nós através de Jesus Cristo.
E para recebermos, né, o Espírito Santo, precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando confessamos com a nossa própria boca que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, automaticamente o Espírito Santo ele se torna disponível para nós. Aí podemos receber o auxílio dele, a ajuda dele, né? Em nossas vidas de uma forma geral, né? De um modo geral, inclusive nas nossas orações. Então o Espírito Santo ele só está disponível quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo se torna disponível. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. João 14, 26. Agora, como orar, né? Bom, Deus valoriza muito as orações que são feitas de coração e de forma sincera. Primeiramente, você precisa achar um lugar tranquilo, onde não tenha muitas distrações. Um lugar onde não tenha muito ruído, um lugar onde você não se distraia com facilidade. Onde você possa concentrar, sabe, a sua oração, onde você possa ouvir o que você está falando, né? E também sentir, né, as coisas que estão vindo do seu coração. Então eu separei 4 passos importantíssimos para que você ore de uma forma eficaz. Bom, primeiro, comece cantando um hino. Pode ser apenas o pedaço que você lembra, ou até mesmo você pode colocar um fundo musical, você pode colocar um hino que você gosta, ou que você já ouviu, ou que você, né, tem uma experiência, ou então você cantava quando era criança. O segundo passo é você pedir perdão a Deus pelas falhas, pelos erros e por tudo que tem te incomodado, sabe? Tudo que você gostaria de mudar em você mesmo. O terceiro passo é você falar tudo que você precisa falar com Deus. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Deus ele não vai julgar o que você vai falar com ele, sabe? Ele vai ouvir atentamente, pacientemente as tuas queixas, as tuas dores, sabe? Os teus problemas, as suas aflições, ele vai ouvir. Então não precisa ter medo, você pode desabafar sobre tudo, até as coisas que são mais dolorosas, sabe? E por último, né, o último passo é você agradecer a Deus pelo tempo que você ficou em oração, pelo tempo que você ficou ali na presença dele, pelo tempo que você teve o privilégio, sabe, de sentir aquela atmosfera diferente, sabe, que é a atmosfera de orar a Deus, sabe, de se quebrantar, de pedir perdão, de sentir que você está de fato, sabe, em um ambiente diferente. Agora, né, qual é a importância de louvar a Deus antes de orar, né, como eu havia dito antes? Bom, o louvor, ele serve para preparar o ambiente, né? O ambiente que nós estamos orando é um ambiente diferenciado. Então, quando nós louvamos nesse ambiente, esse ambiente ele muda, né? E a presença de Deus, ela preenche esse ambiente. E assim, ficamos em uma atmosfera sobrenatural. E tem uma passagem que fala sobre isso, né? O versículo que diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Atos 16, 25 e 26. Esse é um versículo que prova que os nossos louvores e as nossas adorações, elas têm sim capacidade para quebrar cadeias, para quebrar correntes, e inclusive mudar o ambiente que nós estamos. Mas agora, por que pedir perdão, né? Bom, um dos requisitos para sermos perdoados por Deus é perdoar quem pecou contra nós. Isso está lá em Mateus 6,9, que é o Pai Nosso. E isso é necessário porque nós precisamos entender que somos falhos, nós também erramos. Não é somente o outro que erra com a gente, nós também erramos. E quando pedimos perdão pelos nossos pecados, estamos nos quebrantando
E Deus ele não resiste um coração contrito e quebrantado. E tem um versículo que prova isso. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmos 51, 7. Agora, nessa parte, né, de fale tudo o que está sentindo para Deus. Essa parte é bem interessante. Essa parte é onde você vai desabafar, onde você vai contar tudo, onde você vai, de fato, colocar para fora tudo que tem te incomodado. E o momento de oração é um momento muito íntimo e reservado, né? Esse é o momento certo para desabafar com Ele. Conte tudo o que está acontecendo, do mínimo ao máximo, sabe? Não tenha medo de falar, apenas coloque para fora. Conte tudo que está te chateando, te machucando, as situações que você gostaria que fosse diferente, sabe? Sonhos, projetos, metas. Fale tudo com ele, sabe? Sobre o seu futuro, sobre os seus planos. Pode contar tudo, sabe? Desabafe. E o último passo, como havia dito, né? Agradeça pelo momento de oração. A gratidão, ela acelera as bênçãos de Deus em nossas vidas. E um coração agradecido se torna muito mais sensível à voz de Deus, né? E ao Espírito Santo do que um coração duro. As nossas vidas, elas começam a mudar quando passamos a agradecer pelas pequenas coisas que alcançamos. E tem um versículo que fica em João 6,11 que diz assim: Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, a Bíblia relata que ele pegou, olhou para o céu e apresentou a Deus os pães e os peixes, ou seja, o princípio da gratidão. E depois ele começou a distribuir, sabe? Então a gratidão, ela acelera as bênçãos de Deus em nossas vidas. Bom, essa foi a primeira parte do vídeo. Ainda tem muito conteúdo pra gente conversar, mas essa foi uma pequena parte para que você possa entender, né, o poder de uma oração, né, a importância de orar. Fique com Deus, né, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.